continuando, voltando. E aí, conseguiram fazer as atividades da página anterior? Espero que sim, né? Dei boas dicas para vocês. Gente, tem aí na apostila, na página 24, uma atividade que mostra a carta do Papa Leão IV ao exército dos francos. Mas dá uma olhada na data que foi escrita essa mensagem, a data em que ele enviou a mensagem. Essa mensagem está lá entre o ano de 847 a 855, mais ou menos. Nessa mensagem, ele pede que o exército vá em luta pelo seu povo, vai lutar pelo povo cristão, e que os mesmos serão recompensados. Sim, eles serão recompensados por Deus. E se por um acaso eles vierem a morrer, né, morrerem em batalha, no combate, o reino dos céus já está garantido. Mesmo se eles morrerem, foi lutar, garantiu o céu. Morreu, garantiu o céu. Porque Deus, segundo o Papa, reconhecerá que eles foram lutar e estavam na luta pelo seu povo. Então isso daí já é garantido. Você vê que tanto lá atrás como nas cruzadas, eles falam que eles podem ir, que eles estão garantindo tudo. O que podemos comparar nos interesses da igreja, tanto naquela época que o Papa escreveu a mensagem, quanto nas cruzadas? O que é que dá para comparar? Percebam que em ambos momentos, né, em ambas oportunidades, a igreja convoca os homens para a guerra e em troca lhe oferece os céus. Vai por uma guerra santa, garantindo a eles a salvação e o reino dos céus. Tanto lá com o Papa no ano de 850, quanto agora nesse período das cruzadas que a gente está estudando, certo? Então, tanto faz. Ele ordena que seu povo entre em guerra em nome de Deus. Isso daí é o que você precisa saber, que em ambos os momentos ocorre. Entendeu? Percebeu o que vocês têm que colocar lá naquela resposta? Vamos lá. Como era a situação econômica da Europa quando as cruzadas aconteceram? A gente já sabe, eu falei no outro vídeo que não estava nada bem. Já posso adiantar isso para vocês. A situação econômica da Europa era catastrófica. Devido ao quê? Lembra do grande contingente de pessoas, do grande crescimento populacional, que se dá principalmente pelo fato do fim das invasões? Então, quando ocorre o fim das invasões, lá pelo século XI, século XI, havia muita gente para se alimentar, trabalhar, divertir, orar, etc. Não havia terras o suficiente para todos. Não havia terra para todos trabalharem, nem para os nobres havia mais tanta terra. Então, devido ao aumento da crise, a única coisa que os senhores feudais encontraram para conseguir, sei lá, driblar essa crise era aumentar os impostos e as cobranças, as obrigações lá para os coitados dos servos que já viviam lá naquela situação de favor, né? Então eles estavam lá, aumentaram a cobrança aos servos. E esses servos não viam outra solução senão fugir para as cidades em busca de trabalho, de uma forma de viver, né? Enquanto aos nobres, esses já não são mais os mesmos, já não possuem tanta coisa, já não são tão poderosos, já não são assim tão ricos. Então a crise daquele século atingiu tanto os pobres quanto os nobres. Para os nobres, tanto as suas terras quanto o seu poder começa a se fragmentar. O que é fragmentar? Começa a se dividir, se espedaçar. Então eles começam a correr o risco de perder suas terras. Em resumo, resumindo isso,
para vocês entenderem que vocês têm que responder aí, a situação econômica da Europa estava cada vez mais apavorante, estava mais complicada, vinda do quê? Da superpopulação e a estagnação. O que é a estagnação? Paralisação da produção feudal. Então, a situação econômica estava muito ruim. E as pessoas estavam cometendo atos absurdos contra os sarracenos, que são os muçulmanos. Então, eles estavam até abusando dessa coisa para conseguir, né, sair daquela condição. Igual tá aí nesse texto que você vê, que vocês estão lendo aí. Então, eles procuraram uma forma de resolver essa situação. Mas era porque a situação da Europa estava terrível, péssimo. Então é isso. Se você conseguiu se atentar a tudo que eu falei nesse vídeo, você conseguirá responder até a questão 4 da página 25. Faça até aí apenas. E deixa a questão 5 para a gente fazer junto, tá? Porque a gente vai ler, que é um texto mais longo, e vamos concluir isso daí. Mas entenderam, né? Acabou, portanto, a questão econômica, uma questão devastadora, uma questão sem solução. A Europa quebrada e em crise levavam eles a cometer loucuras, tá? Coloca aí mais ou menos isso na sua resposta. Beijo, meus amores. Até a nossa aula. Lá a gente vai solucionar tudo isso. Tchau!